Muito bem, boa noite. Para nós é uma grande alegria estar mais uma vez aqui, cultuando a Deus, e viemos também para aprender mais alguma coisa de sua palavra. Como falei pela manhã, nós parabenizamos a Igreja Batista Manancial por ter chegado aos 50 anos, e por ter chegado aos 50 anos bem como está. Isso muito nos alegra, certamente alegra o coração de Deus. Fico feliz também em poder participar desta celebração, especialmente pelo tema que foi nos dado, desenvolver hoje este tema que é o de missões. Acredito que esse é o tema mais importante que a igreja poderia pedir, e então este é um tema que é bom para abrir esta sua celebração de aniversário, falando sobre a missão da igreja. É isso que nós pretendemos desenvolver hoje à noite na mensagem. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos prepare para aprender dEle o que Ele tem para nós. Senhor Deus, pedimos que acalme os nossos corações, prepare as nossas mentes para receber de Ti a mensagem, que ela seja prática e aplicável às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela bênção que é nossa de estarmos aqui hoje. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui hoje à noite diriam que vocês são abençoados? Que você é abençoado? Você é um abençoado? Quase todo mundo, graças a Deus. Quantos diriam que receberam uma bênção esta semana? Não todos, mas a maioria. Quantos receberam uma bênção hoje? Está diminuindo. Não se preocupe, eu não vou lhe chamar para contar a bênção, certo? Não. A verdade é que o nosso Deus, Ele tem grande prazer em abençoar o seu povo. Hoje à noite nós vamos falar sobre a bênção de Deus. A nossa mensagem começa com um homem chamado Abraão. Mas não vamos abrir lá, porque vocês conhecem o texto em Abraão 12, em que Deus chamou Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, Deus chamou Abraão para sair de sua casa, deixar sua família, deixar sua terra e ir passear em terras desconhecidas. Deus disse para Abraão: saia da tua terra, saia da tua parentela, saia da casa dos teus pais. Vá para uma terra que eu te mostrarei, e te engrandecerei, farei de ti um grande nome. E ele disse: sê tu uma bênção. Deus prometeu abençoar Abraão, mas ele cobrou de Abraão o de ser uma bênção. Irmãos, não dá certo para o crente buscar a bênção sem ele querer ser uma bênção. Este é o tema de hoje à noite. Não dá certo buscar a bênção sem querer ser uma bênção. Se Deus tem de alguma forma lhe abençoado, com certeza Ele tem feito isso para dar a você uma oportunidade de ser uma bênção para outras pessoas. Se você anda pedindo de Deus as bênçãos, e muitas vezes nós pedimos, ou para nós mesmos, ou para nosso povo, ou para a nossa igreja, para a nossa família, então certifique-se que você esteja preparado também para ser uma bênção. Porque não dá certo pedir a bênção sem querer ser uma bênção. Nos nossos dias nós estamos vendo o que eu chamo a banalização da bênção. Está surgindo uma onda de igrejas que usam o nome de Jesus Cristo para vender bênçãos divinas. Todos vocês já certamente ouviram pregações, ouviram na televisão, ouviram no rádio, seus colegas comentam sobre os evangélicos que andam pedindo dinheiro por aí. Esses pregadores do que nós chamamos a teologia da prosperidade, tem crescido muito no Brasil nos últimos 20 anos. Eles convencem os fiéis que eles têm a senha para a conta celestial de bênçãos.
e que eles conseguem distribuir desta conta bênçãos para os fiéis, saúde, emprego, casa própria, carro, e eles prometem o que a pessoa estiver querendo, desejando, eles prometem esta bênção, desde que a pessoa tenha fé. Geralmente a fé está vinculada à oferta que trazem para a igreja. E as pessoas correm para estas igrejas e elas enchem estas igrejas. Eu sempre digo porque as pessoas gostam de ser enganadas. E no seu engano, eles acreditam que Deus pode ser comprado. Irmãos, a teologia da prosperidade é uma distorção do Evangelho de Jesus Cristo. Porque promove o buscar a bênção sem a preocupação de ser uma bênção, sem compreender os motivos pelo qual Deus abençoou o seu povo. Recentemente, em nossa igreja, lá no Crato, nós estamos implantando uma igreja no Parque Grangeiro, e nos visitou há algumas semanas um empresário e sua família, e quando eu me aproximei deles para conversar, para saber mais sobre eles, eu descobri que já havia uns 3 anos que eles vinham assistindo numa igreja dessas da prosperidade. Mas que eles haviam desanimado naquela igreja e resolveram mudar de igreja para ver se a coisa podia melhorar para eles. Quando eu fui procurar os motivos, é porque há 3 anos eles vinham levando suas ofertas e dízimos para aquela igreja e ele não conseguiu o que ele queria, que era um crescimento na empresa dele. Ele não está na nossa igreja também hoje, porque ele estava buscando uma bênção pelo motivo errado. Ele não estava entendendo que não dá certo buscar a bênção sem querer ser uma bênção. Cuidado, irmãos, com esta banalização da bênção. No Salmo 67, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias para este Salmo. Nós encontramos o rei Davi fazendo uma oração a Deus em favor de seu povo, a nação de Israel. Davi está pedindo aqui a Deus que Deus abençoe o seu povo. É uma oração que nós poderíamos muito bem fazer por nosso povo, por nossa igreja, por nossa família. Porque é um reconhecimento que Deus tem prazer em abençoar seu povo. Diz aqui em Salmo 67, a minha versão é ao século 21, diz assim: que Deus se compadeça de nós e nos abençoe e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra tem produzido seu fruto e Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado e todos os confins da terra o temerão. Ao considerarmos este salmo que Davi está rogando a Deus, nós encontramos primeiramente o pedido da bênção, no versículo 1. Nós vemos claramente aqui que o rei Davi está pedindo de Deus uma bênção quando ele diz: seja Deus gracioso para conosco, compadeça-se de nós e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O rei Davi está aqui pedindo de Deus bênçãos sobre sua nação. Agora, a nação do rei Davi, Israel, já conhecia as bênçãos de Deus. Desde os dias de Abraão, quando Deus chamou Abraão para deixar sua terra, deixar sua casa, deixar sua família, Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência, que seria a nação de Israel. O propósito de Deus em abençoar esta nação escolhida é que esta nação gozasse da proteção especial de Deus, proteção contra inimigos, muitas vezes nações muito maiores e mais poderosas do que ela,
vitórias nas batalhas. Era um povo agrícola, então era chuva na proporção certa, no tempo certo. Que este povo recebesse outras bênçãos de Deus, como proteção de catástrofes, tipo terremotos, ou maremotos, furacões, epidemias. E Deus queria abençoar esta nação, para que as outras nações ao seu redor pudessem olhar para Israel, pudessem ver uma nação, um povo abençoado, próspero, e pudessem chegar dizendo: nós queremos conhecer seu Deus. Nós também queremos ter o que vocês têm. Quem é o seu Deus? Através do testemunho de Israel, as outras nações então também seriam abençoadas. Este foi o plano de Deus. Mas não foi bem assim que aconteceu, porque Israel falhou. A história de Israel no Antigo Testamento é uma história de altos e baixos, sobes e desces. Ora, nós encontramos Israel se envolvendo com as nações ao seu redor, mas se envolvendo de tal forma que ela está se envolvendo na idolatria e nas práticas pecaminosas deste povo sem Deus. Em outros momentos, nós encontramos Israel deixando estas práticas pecaminosas e a idolatria, mas se afastando das outras nações a tal forma de se isolar tanto que as outras nações não teriam condições de ver Deus operando através da nação. Quando nós chegamos aos dias do Novo Testamento, havia se desenvolvido em Israel uma visão tão separatista, tão isolacionista, uma visão de preconceito religioso, de intolerância racial, que não teria condições da nação de Israel fazer Deus conhecido a estes outros povos, a estas outras nações. Foi necessário então Deus formar uma nova nação missionária, substituir Israel por outro povo que seria o seu agente. E nós lemos sobre este outro povo em 1 Pedro 2, versículo 9, que diz assim: vós, falando para a igreja, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este povo escolhido, esta nação santa, este povo chamado por Deus para fazer Ele conhecido, somos nós, a igreja. Nós fomos chamados por Deus para fazê-lo conhecido em nosso mundo. O rei Davi, consciente do prazer que Deus sente em abençoar o seu povo, ele pede aqui: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoa, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Esta é uma oração que nós muito bem poderíamos estar fazendo por nosso povo, por nossa família, por nossa igreja. Irmãos, não é errado ser abençoado por Deus. Não é pecado pedir que Deus nos abençoe e que faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Errado seria pedir as bênçãos de Deus com as intenções erradas, pelos motivos errados. Aí sim, isto seria um problema. E qual seria a motivação correta para pedir de Deus suas bênçãos? Versículo 2 nos indica qual seria a motivação correta da bênção. Diz no versículo 2: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação.
Por que foi que o rei Davi pediu que Deus fosse gracioso para com o seu povo e que Deus abençoasse sua nação e que resplandecesse seu rosto sobre eles? Para que através deste povo abençoado, todas as nações pudessem conhecer os caminhos do Senhor e conhecessem a sua salvação. Lembram? Não dá certo buscar a bênção sem querer ser uma bênção. O rei Davi compreendia isto. Ele queria que Deus abençoasse sua nação, para que ela, por sua vez, pudesse ser uma bênção às outras nações. E a bênção que ela levaria para estas outras nações era justamente o conhecimento de Deus, o caminho do Senhor e sua salvação. Meus amados, a maior bênção que o povo de Deus pode levar ao mundo é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de sua salvação. O mundo que está afastado de Deus por causa de seus pecados precisa se reconciliar com Deus. E o meio desta reconciliação já foi criada pelo próprio Deus. Quando Ele mandou do céu o seu Filho eterno, Jesus, para se tornar homem, Ele viveu entre nós os homens, e no final de sua vida Ele se deu como sacrifício em nosso lugar, morrendo por nossos pecados, para que nós pudéssemos ter o perdão divino. E sendo assim, nós podemos ter reconciliação com Deus. Meus irmãos, esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem de reconciliação. Este é o Evangelho que o mundo precisa ouvir. Mas como nos diz lá em Romanos 10, versículo 14, como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Agora, nós podemos aplicar esta mensagem às nossas vidas, de forma bem prática. Deus tem sido gracioso para com você? Deus tem lhe abençoado? No início dessa mensagem, quando eu perguntei, quantos aqui receberam uma bênção? Todo mundo levantou a mão. Qual foi a bênção que Deus lhe deu? Quais são as bênçãos? Conte as bênçãos. Agora responda. Como você pode usar estas bênçãos para abençoar a outros? Qual é a bênção que você tem recebido? Talvez você estava pensando em alguma bênção, quem sabe, um novo transporte que você vem pedindo a Deus, e Ele lhe abençoou com este transporte. Como você agora pode usar este carro, este transporte, para ser uma bênção a outros? Talvez a bênção que você estava pensando é de uma casa própria. Como você pode usar sua casa para ser uma bênção ao povo ali ao redor de sua casa? Não é mera coincidência que Deus lhe deu aquela casa, naquela rua, naquela comunidade, porque tem gente ao redor de você que precisa ser abençoada com o conhecimento de Deus e com a salvação. Talvez a sua bênção é de um emprego bom, que você vem pedindo a Deus e Ele lhe concedeu este emprego. Mais uma vez, não é mera coincidência que você hoje trabalha ali naquele lugar, entre aquelas pessoas, talvez pessoas mundanas, pessoas difíceis de conviver, mas que precisam também do seu testemunho ali naquele lugar. Seja qual for a bênção que você está pensando, Deus lhe abençoou para que você fosse ser uma bênção a outras pessoas. O problema com muitos crentes é que eles são abençoados, mas eles fazem como aquele servo na parábola que Jesus contou em Mateus 25. O servo que cavou um buraco e pegou o seu talento e jogou no buraco, cobriu e aquele talento não serviu nada para trazer crescimento ao reino do seu Senhor. Muitos crentes pegam a bênção que Deus lhes dá e em vez de investir a bênção para o crescimento do reino de Deus, eles enterram aquela bênção
em suas próprias vidas, para seus próprios prazeres, para seus próprios confortos. E para Deus e para o Evangelho, nada. Eu vejo até igrejas, às vezes, cometendo isto com suas bênçãos. Eu conheço igrejas que investem mais no retiro da igreja do que todo o orçamento anual para missões. Alugam não sei quantos ônibus, alugam um hotel numa praia bonita. Eu não estou dizendo que é errado a igreja fazer retiro. Mas, irmãos, nós também temos que entender que a nossa prioridade neste mundo é de fazer Deus conhecido e sua salvação conhecida entre as nações. E se todo o nosso investimento é só para o nosso próprio prazer e conforto e para a nossa comunhão dentro das quatro paredes da igreja, e a nossa missão lá fora? Como é que nós estamos usando nossas bênçãos para ser uma bênção a outros? Esta é uma banalização da bênção. Quando o povo de Deus é fiel e obediente com as bênçãos que Deus lhe dá, o que é que acontece? Vejam o que acontece nos versículos 3 e 4, é o que eu chamo o resultado da bênção. Diz assim: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações. Todos os povos da terra terão condições de conhecer a Deus, de louvar a Deus e adorar a Deus, quando nós somos fiéis com as nossas bênçãos. A salvação de Deus não era apenas para o povo da nação do rei Davi, era para todas as nações. A salvação de Deus hoje não é apenas para o brasileiro, não é apenas para os norte-americanos. A salvação de Deus é para todos os povos. A salvação de Deus é para os africanos, animistas, é para os budistas lá em Nepal, é para os islâmicos lá no Egito. Aí não me lembro do Egito, pastor Valnei. Quem sabe, né? Um dia. É para os hindus. A salvação de Deus é para todos os povos, em todos os lugares. Deus deseja que todos os povos de todas as nações o conheçam e o louvem. É isto que acontece quando Deus abençoa o seu povo e o seu povo faz seus caminhos conhecidos em todo o mundo. John Piper, em seu livro Alegrem-se as Nações, ele disse: missões existe porque adoração não existe. Ele abre o seu livro com este tema: missões existe porque adoração não existe. Enquanto houver em nosso mundo algum povo entre os quais Deus ainda não é conhecido e Deus não está sendo adorado, então a nossa missão é de levar a bênção a este povo. Esta é a nossa missão. No dia em que Jesus subiu ao céu, ele deixou com seus seguidores, os crentes do dia, a grande comissão. Nós ouvimos as palavras que Jesus deixou lá em Atos 1:8. Quando ele disse aos seus discípulos, ele disse que deveriam ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Estes confins da terra, nós encontramos aqui nas palavras do rei Davi, também no versículo 7. Quando o rei Davi afirma que quando Deus abençoar o seu povo, ele diz: todos os confins da terra o temerão. Como é que as pessoas nos confins da terra vão chegar a temer este Deus?
Como é que as pessoas nos confins da terra vão chegar a conhecer este Deus? Obviamente, faz-se necessário que alguém chegue até lá. Como nos diz Romanos, capítulo 10, versículo 14. Alguém precisa ser enviado, alguém precisa pregar. Senão, não vão ouvir, não vão conhecer. Aqui me faz lembrar de um texto em Apocalipse 7, uma cena celestial. É uma daquelas raras ocasiões em que Deus abre uma pequena janela no céu para nos permitir um vislumbre de como são as coisas no céu. E nós lemos aqui nos versículos 9 e 10, esta visão celestial que João teve. Ele diz: depois destas coisas vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em voz alta, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Mas que cena maravilhosa! Como nós esperávamos, Jesus é o centro das atenções, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele está ali sentado no trono, mas Ele está cercado por uma grande multidão de pessoas. Pessoas de número tão grande que diz que ninguém podia contar. E o que mais nos impressiona é de onde vêm estas pessoas. Você viu lá de onde eles vieram? De todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. Todas estas pessoas estão no céu, estão ao redor do trono do Cordeiro e estão adorando a Ele. E agora eu pergunto, como é que estas pessoas chegaram lá? Como é que elas chegaram ao céu? Essa pergunta não é uma pegadinha, é uma pergunta que qualquer criança na escola dominical deveria saber, qualquer crente em Jesus poderia responder. Como é que estas pessoas chegaram no céu? Pelo mesmo caminho que você, ou eu, ou qualquer um chega no céu, porque só há um caminho. Jesus disse em João 14,6 que Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Todas estas pessoas de todas as nações, de todas as tribos, línguas, todas elas, de alguma forma, foram abençoadas por algum abençoado que reverteu sua bênção em ser uma bênção para elas. As bênçãos de Deus sobre o seu povo é para que todas as nações, até os confins da terra, conheçam a sua salvação e tenham a oportunidade de glorificar e temer a Ele. Irmãos, eu volto a repetir, não é errado para o povo de Deus buscar as bênçãos de Deus. Não é errado orar, não é errado pedir que Deus abençoe a você, a sua família, ao seu povo, a sua igreja. Não é errado. O errado seria a atitude egoísta de buscar a bênção sem dar a mínima atenção em ser uma bênção. Errado seria buscar a bênção de Deus sem querer ser usado por Deus para abençoar os outros. Errado são aqueles pregadores de um falso evangelho que pregam a bênção como se a bênção fosse um fim em si mesmo, afirmando que Deus garante saúde, Deus garante prosperidade para os fiéis, e ainda vão além, quando o crente está sofrendo, dizem é porque não é abençoado, porque está faltando-lhe fé. Deus usa sofrimento na vida do seu povo para conformá-los à imagem de seu Filho Jesus. Muitas vezes é justamente naquele período de maior sofrimento que o crente é mais abençoado.
estas mensagens falsas é o que nós chamamos da banalização da bênção. Irmãos, busquemos a bênção de Deus, abramos os nossos olhos para observar as bênçãos que já temos recebido e revertamos estas bênçãos em bênçãos para os outros. Alguns podem dizer, mas eu não sou abençoado, eu ganho tão pouco, vivo na miséria, quase não dá para escapar. Mas eu posso lhe dizer isso, irmão, se você é crente em Jesus Cristo, você tem a maior bênção possível. Só pelo fato de Deus ter escolhido você para ouvir o Evangelho, e Deus ter aberto o seu entendimento para compreender e receber a sua salvação, você é um dos poucos, entre muitos neste mundo, que tem recebido esta bênção de ter a salvação de Deus. Esta bênção em si já lhe faz devedor de ser uma bênção a outros. Deixe-me lhe contar a história de dois homens, John e David. Eles eram dinamarqueses no século XVIII. Eles eram da igreja dos Morávios. John, ele era oleiro, trabalhava com barro, fazendo pote, vasos, e David era um carpinteiro, construía casas. Ambos se sentiam altamente abençoados por Deus, não porque suas profissões lhe ofereciam uma vida confortável, não, eles tinham trabalho braçal e não ganhavam bem. Mas eles eram salvos, haviam sido perdoados os pecados, eles estavam apaixonados com o Senhor Jesus Cristo, e por causa desta bênção, eles queriam fazer Jesus Cristo conhecido a outros povos. Quando estes dois homens, John e David, ouviram de um povo que moravam nas ilhas, na ilha de São Tomás, nas ilhas Caribes, um povo escravo que trabalhava lá nos canaviais, eles sentiram que Deus queria que eles fossem lá fazer o evangelho conhecido. Então eles começaram a orar, pediram à igreja para orar com eles. Naquele período da história, a igreja deles enviou muitos missionários. A forma deles enviar missionários era muito simples. Deus lhe chamou? Que Deus lhe abençoe, a gente paga a sua passagem de ida. Tchau. Naquela época não tinha esse negócio de estar mandando sustento, de estar ajudando, de estar se comunicando. Não tinha correio, não tinha banco, não tinha como transferir dinheiro, não tinha internet. O missionário ia e pronto, ia já sabendo que ele não voltava mais nunca. Então, depois de alguns dias de oração, e eles sempre mais e mais impressionados com a necessidade de ir para essa ilha de São Tomás, alguém perguntou a eles, e como é que vocês vão se manter? E a resposta foi, nós vamos nos fazer como escravos para alcançar os escravos. E assim eles foram, passaram-se alguns anos, depois de 6 anos, a igreja não havia recebido nenhuma notícia destes seus dois missionários. Então o pastor Nicolau von Zinzendorf, ele partiu numa viagem para se encontrar com seus missionários. Ele foi lá nesta ilha, e quando ele chegou lá, a história nos diz que ele encontrou lá uma igreja com 600 escravos convertidos, adorando a Deus. 600 vidas salvas. Simplesmente porque 2 homens que nesta vida não tinham muita coisa, mas eles tinham a bênção da salvação. E eles sentiram a necessidade de reverter esta bênção em ser uma bênção para outros nos confins da terra. Irmãos, este é um desafio para nós. Como é que nós vamos reverter as nossas bênçãos recebidas de Deus em bênçãos para outras pessoas? Eu pergunto, você no mínimo está sendo uma bênção para o povo ao seu redor, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha? Começa por aí. Você fala da paz que você tem com Deus, da salvação que você tem, do seu perdão, dos pecados que você recebeu. E quanto às bênçãos materiais? Eu sei que muitos de nós somos abençoados com
mais do que nós precisamos para viver. Este excesso, como você está aplicando este excesso para ser uma bênção a outros? Você está utilizando os seus recursos para abençoar pessoas que de outra forma não teriam condições de conhecer a Deus e a sua salvação? Por que será que Deus lhe deu estes recursos? Será que foi para você poder ter aquele carro mais luxuoso, uma casa maior, num bairro mais nobre? Ou talvez para fazer possível que o Evangelho chegue a algum lugar onde ainda não chegou? Não dá certo buscar a bênção sem querer ser uma bênção. Nós temos um mundo lá fora que ainda precisa de Cristo. Você estaria disposto a fazer como John e David, deixar sua família, sua igreja, seu trabalho e sair para um lugar bem distante? Se Deus lhe chamar, eu espero que você iria ser uma bênção. Mas talvez isto não é o que Deus tem para você. Você está disposto a ajudar outros que foram chamados por Deus? Graças a Deus, hoje nós temos vários missionários de entre nossas igrejas que Deus tem chamado para trabalhar em campos distantes, entre povos que ainda não conhecem o Evangelho. Você está disposto a ajudar estes a chegarem lá e a executarem este trabalho? Irmãos, a mensagem que Deus nos deu aqui em Salmo 67 é de não banalizarmos as bênçãos. Se Deus tem nos abençoado, é para nós sermos uma bênção a outros. Busquemos suas bênçãos para nós podermos cumprir sua missão. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas ricas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais, certamente nas regiões celestes. Bênçãos porque nós estamos em paz contigo, temos a certeza da vida eterna, mas também bênçãos terrestres, físicas. Nos ajude, Senhor, a sabermos como melhor reverter estas bênçãos em sermos uma bênção a outros em nosso mundo. Pedimos isto no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.